Neste vídeo, você vai ver um dos casos mais misteriosos já registrados em Juazeiro do Norte. Um antigo cemitério onde os túmulos sussurravam promessas a quem ousava caminhar entre eles durante a madrugada. Dizem que até mesmo o padre Cícero foi chamado até lá por vozes que vinham do além. Um milagre esquecido ou um aviso sombrio? Se você ama histórias do nosso Padim Cisso, inscreva-se agora no canal O Legado do Padre Cícero, curta o vídeo, compartilhe com quem também tem fé, e comente aqui de onde você está assistindo, e se já ouviu alguma história misteriosa sobre o Juazeiro. O sussurro na terra dos mortos. A neblina sobre o Campo Santo. Juazeiro do Norte despertava envolto por uma névoa densa naquela manhã de sexta-feira, como se o céu tivesse decidido esconder algo da vista dos vivos. O sol tentava romper o véu espesso, mas seus raios mal tocavam o chão. No alto da sé, velhos romeiros se benziam ao passar em frente ao antigo cemitério da cidade, onde cruzes gastas pelo tempo se inclinavam como se estivessem escutando um segredo enterrado. Padre Cícero, já de idade avançada, encontrava-se em sua varanda, observando atentamente o estranho nevoeiro que se concentrava apenas sobre a região do cemitério. Era como se algo invisível estivesse sendo velado. Desde a madrugada, uma inquietação o impedia de dormir. Um sussurro tênue, que ele acreditava ser fruto da imaginação, parecia chamá-lo pelo nome. Padim, venha! A voz era feminina, melancólica e arrastada, como uma prece antiga ecoando sob a terra. Tentando afastar o pensamento, ele tomou o terço em mãos, mas ao fechar os olhos, a voz voltou, desta vez, mais clara. Venha ao campo dos esquecidos, onde a promessa ainda vive. Naquela mesma manhã, uma mulher chamada Donana correu em direção à casa paroquial. Ela era conhecida por suas visões e orações fortes, e seu rosto pálido e olhos arregalados causaram alvoroço entre os que a viram passar. Padim! O cemitério! As covas estão se mexendo. Cícero levantou-se lentamente, seus joelhos doíam, mas seu espírito parecia mais leve. Ele sabia que havia algo errado, e talvez, sagrado, naquele chamado. Ao chegar ao portão do cemitério, acompanhado por Donana e 2 ajudantes da igreja, Padre Cícero sentiu a temperatura cair subitamente. Um vento frio soprou contra seus pés, e por um breve momento, a neblina se abriu, revelando uma cena impossível. Uma mulher ajoelhada junto a uma sepultura antiga, chorando silenciosamente, mas não havia nenhum enterro marcado naquele dia. E ninguém sabia quem era ela. Quando Cícero se aproximou, a mulher olhou para ele com olhos escuros e profundos. Sua boca se moveu, mas nenhum som saiu. Então ela desapareceu diante dos olhos de todos, como se tivesse se dissolvido no ar. Promessas foram feitas neste chão, murmurou Donana, e elas ainda esperam ser cumpridas. Padre Cícero permaneceu em silêncio. Aquilo era mais que uma aparição. Era um chamado. E o cemitério sussurrava o nome esquecido na lápide. No dia seguinte, o cemitério permaneceu fechado por ordem do próprio Padre Cícero. Ninguém ousava cruzar os portões de ferro, exceto os mais corajosos, ou os mais atormentados. A neblina, curiosamente, se mantinha espessa sobre os túmulos mesmo sob o sol escaldante do sertão. Era como se o tempo tivesse parado entre aquelas sepulturas. Padre Cícero passou boa parte da manhã revendo os registros dos mortos enterrados naquele setor antigo. Ele buscava o nome da sepultura onde a figura feminina havia aparecido na noite anterior. Vasculhou livros empoeirados e anotações manuscritas de padres que o antecederam, mas não havia menção àquela sepultura em lugar algum. Como pode um túmulo não ter registro? Murmurou ele, já desconfiado de que havia algo muito além da lógica naquele lugar. Donana voltou à casa paroquial carregando uma vela apagada, envolta em um lenço branco.
Disse que, ao amanhecer, sentiu um cheiro doce vindo do cemitério, um aroma de flores que não nasciam mais ali há décadas. E quando se aproximou discretamente do portão, viu a mesma mulher da noite anterior. Desta vez, ela estava em pé, com as mãos juntas, como quem espera algo. E sussurrava de novo: desta terra brotarão promessas. Mas somente se o nome for lembrado. Cícero ouviu o relato em silêncio. Algo em seu coração dizia que a mulher não era um espírito qualquer, mas uma alma que ainda esperava pela redenção. Uma promessa não cumprida. Um voto esquecido. Decidiu, então, ir até a lápide. Levou consigo um lampião e uma pequena cruz de madeira. Quando se ajoelhou diante do túmulo, pôde ver com clareza o que os outros não viam. A inscrição estava quase apagada, mas ainda havia uma palavra visível: esperança. Não era um nome comum para um túmulo, mas algo mais simbólico. E foi então que se lembrou de uma história contada por sua avó, muitos anos antes. Uma mulher que havia morrido grávida, após prometer entregar seu filho à igreja caso sobrevivesse ao parto. Nem ela, nem o bebê resistiram. E diziam que, desde então, sua alma vagava, presa entre o céu e a terra, pedindo que alguém lembrasse de sua promessa. Cícero estremeceu. A mulher que aparecerá podia ser a mesma da lenda. Naquela mesma noite, ele preparou uma pequena missa silenciosa, apenas para ela. Acendeu a vela trazida por Donana e a colocou sobre a lápide. E, pela primeira vez em dias, a neblina começou a se dissipar. Mas antes de se apagar, um último sussurro atravessou o camposanto. O nome. Ainda falta o nome. O livro dos votos perdidos. Na manhã seguinte, Padre Cícero reuniu-se com os irmãos mais antigos da igreja, entre eles o irmão Severo, guardião dos arquivos e confidente fiel. Em meio ao aroma de incenso e páginas envelhecidas, os dois mergulharam nos registros mais antigos da paróquia, buscando algo que confirmasse a lenda da mulher chamada Esperança ou da promessa feita e esquecida. O irmão Severo trouxe então um livro escondido há muito tempo, o Livro dos Votos, um tomo grosso, encadernado em couro escurecido e trancado por um fecho de ferro. Poucos sabiam da existência dele, pois era reservado apenas aos padres que desejavam registrar os votos feitos por fiéis em situação extrema. Pedidos de cura, promessas de conversão, juras desesperadas. Com mãos trêmulas, Cícero girou a chave do fecho, e o rangido das dobradiças foi seguido por um frio que percorreu sua espinha. As páginas estavam repletas de nomes esquecidos pelo tempo, cada um marcado com lágrimas, cruzes e palavras de desespero. Até que, na página 87, ele parou. Ali estava escrito, com letra trêmula e quase apagada: se eu sobreviver, entregarei minha filha à missão de Deus. Se não, que minha alma guarde a semente da promessa. Maria da Esperança, 1874. Padre Cícero fechou os olhos, sentindo uma pressão no peito. Maria da Esperança. O nome. A voz no vento. A sepultura esquecida. Donana entrou na sala neste momento, como se guiada por algo invisível. Ela trazia um rosário antigo, que havia encontrado perto do túmulo na noite anterior. Era de madeira escura, com um crucifixo esculpido à mão, e atrás dele, uma inscrição: Eterna Promessa. Isso não estava lá antes, disse ela, entregando o rosário ao padre Cícero. Ele segurou o objeto com reverência. Tudo começava a se encaixar. O voto, o nome, a sepultura sem registro oficial, os sussurros na madrugada. Mas havia algo que ainda inquietava o coração do sacerdote. Por que agora? Por que, depois de tantas décadas, aquela alma decidirá se manifestar? Ao tocar novamente no livro dos votos, uma gota d'água caiu sobre a página, embora não houvesse chuva. E, de repente,
letras começaram a surgir abaixo do registro de Maria da Esperança. Promessa feita, promessa esquecida, promessa à beira da ruína. Assustado, Cícero fechou o livro com força. Era claro que aquela história ainda não havia terminado. Era apenas o começo. O sino que tocou sozinho. Na madrugada do dia seguinte, quando ainda restava apenas um traço pálido da lua no céu sertanejo, um som ecoou por Juazeiro do Norte que gelou a espinha até dos mais céticos. O sino da igreja matriz tocou sozinho. Foram 3 badaladas lentas, profundas, como em um funeral. Mas ninguém havia subido à torre. Os primeiros a chegar foram os irmãos da Irmandade, que encontraram a porta da torre fechada por dentro. Quando finalmente conseguiram forçá-la, não havia ninguém lá. Nenhum sinal de arrombamento. E o sino, estranhamente, estava em perfeito estado, balançando levemente, como se acabasse de ser tocado por mãos invisíveis. Padre Cícero, acordado com o som, sentiu um peso no coração. Sabia que aquilo era um sinal, e não um bom. Vestiu sua batina e, sem dizer uma palavra, foi até a igreja, onde Dona Ana já o esperava, com os olhos marejados. Ela está ficando impaciente, Padim, sussurrou. A alma que espera o cumprimento da promessa. Eles acenderam velas no altar e começaram a rezar. As chamas tremulavam mesmo sem vento, e a igreja parecia respirar junto com a oração. No silêncio do templo, entre um Pai Nosso e uma Ave Maria, a voz voltou a se manifestar. Mas desta vez, todos ouviram. Não quero vingança, só quero paz. A voz parecia sair das paredes, do teto, das colunas de pedra. Um murmúrio triste, doído, que fazia até o altar parecer enlutado. O irmão Severo entrou correndo, ofegante, com um jornal velho nas mãos. Havia encontrado entre os arquivos da sacristia uma edição de 1874 de um periódico local, com uma pequena nota. Faleceu ontem Maria da Esperança, jovem grávida, vítima de complicações no parto. Foi sepultada no Campo Santo Novo, na ala sem identificação. A notícia confirmava tudo. Padre Cícero sentiu os olhos marejarem. Aquela mulher não apenas fizera uma promessa, mas fora esquecida por todos. Pela família, pela igreja, pela história. Apenas sua alma se lembrava. Ele se levantou, ergueu o crucifixo em direção ao altar e declarou em voz alta: promessa será cumprida. Ela será lembrada. E sua paz será restaurada. Naquele instante, o sino tocou uma única vez. Sozinho. Como uma confirmação. A promessa inacabada. O dia amanheceu silencioso em Juazeiro do Norte. Um silêncio diferente, reverente, como se até os galos tivessem respeitado a vigília da noite anterior. O sino permanecia imóvel, mas em todo o povoado, o acontecimento já se espalhava feito fogo em palha seca. O sino tocou sozinho, e o Espírito falou na igreja. Padre Cícero passou a manhã em recolhimento. Não celebrou missa, não saiu para atender romeiros, não se sentou na varanda como de costume. Ficou no pequeno oratório aos fundos da casa paroquial, de joelhos, orando com o rosário da promessa entre os dedos. Dona Ana, por sua vez, voltará ao cemitério. Dizia sentir que havia mais para ser revelado. E encontrou. Ao lado da sepultura de Esperança, havia um pequeno monte de terra remexida. Curiosa, começou a cavar com as mãos até tocar em madeira. Era uma caixa. Dentro dela, um diário antigo, molhado pelas chuvas, mas com páginas que ainda se podia ler. Levou-o às pressas para Cícero, que ao abrir, leu as primeiras palavras com espanto. Este é o diário de Maria da Esperança. Escrevo estas palavras para que, se minha voz não for ouvida, que minhas palavras falem por mim.
As páginas seguintes revelavam os detalhes do voto. Maria estava grávida e doente, e seu único desejo era que a filha que carregava pudesse servir a Deus. Fez um pacto com o céu. Se vivesse, entregaria a criança à igreja. Mas a morte veio para ambas, e o voto não teve como ser cumprido. E então, uma revelação. Maria escrevera no final do diário que havia selado a promessa com um relicário, que deveria ser enterrado junto ao túmulo. Um pequeno medalhão com a imagem de Nossa Senhora das Dores, contendo um fio de cabelo da filha não nascida. Padre Cícero sentiu um calafrio. Aquele objeto era a chave final. No mesmo dia, com o auxílio dos irmãos da Irmandade, cavaram novamente o túmulo. E encontraram o relicário, exatamente como descrito. Com o objeto em mãos, Cícero organizou uma cerimônia simples, mas solene. No fim da tarde, diante da pequena multidão que se formou, ergueu o relicário e declarou: promessa feita, promessa ouvida, promessa cumprida. O céu, que estivera nublado o dia todo, se abriu num feixe de luz dourada. E naquele instante, a neblina que cobria o cemitério há dias desapareceu completamente. Dona, com os olhos marejados, jurou ter visto uma silhueta feminina sorrindo ao fundo, antes de se dissolver como poeira ao vento. E foi assim que, depois de mais de 50 anos, a promessa foi honrada. Mas na última página do diário, uma frase permaneceu gravada com tinta vermelha. Se um dia outra promessa for esquecida, voltarei a sussurrar. As vozes da terra prometida. A menina de vestido branco. Após a cerimônia no cemitério, um clima de alívio espiritual tomou conta de Juazeiro. Muitos acreditavam que o caso da promessa esquecida havia sido resolvido. Mas para Padre Cícero, algo ainda não se encaixava. Embora a alma de Maria da Esperança tivesse enfim encontrado paz, a sensação de que algo permanecia inacabado se tornava mais forte a cada madrugada. E foi na noite seguinte que tudo recomeçou. Já passava da meia-noite quando Dona, deitada em sua rede, ouviu um leve bater de porta. Pensando ser o vento, ignorou. Mas logo em seguida, um som doce e suave ecoou por sua sala. Padim, precisa saber. Levantou-se assustada e, ao acender uma lamparina, viu uma pequena figura parada ao lado da cadeira de balanço. Uma menina de vestido branco, com tranças caindo sobre os ombros e olhos que pareciam carregar o céu e o inferno ao mesmo tempo. Eu sou a promessa que ela fez, disse a criança, com a voz serena e firme. Dona tentou se aproximar, mas a menina se afastou. Tocou a parede e seu corpo foi atravessado por ela como bruma. Antes de desaparecer, deixou cair um pequeno botão de rosa seca. Na manhã seguinte, levou o relato ao Padre Cícero. Ele permaneceu em silêncio, apertando o rosário contra o peito. Se a filha morreu antes de nascer, por que aparece como criança? Cícero então se lembrou de algo que ouvirá anos antes de um teólogo peregrino. Promessas feitas em vida se concretizam no espírito. Talvez a filha de Maria da Esperança jamais tenha respirado entre os vivos, mas sua alma, concebida em fé, cresceu no mundo invisível. Decidido a investigar mais a fundo, Padre Cícero retornou ao cemitério. Levava consigo apenas a cruz, a vela consagrada e o botão seco deixado pela menina. Ao chegar perto da lápide, percebeu que algo mudará. Uma pequena flor branca agora crescia aos pés do túmulo. Era a mesma rosa do botão seco. Ela quer ser ouvida, quer ser lembrada, murmurou. Naquela madrugada, Padre Cícero teve um sonho. Estava no antigo mercado de Juazeiro, cercado por vozes que sussurravam em uníssono. A filha da promessa ainda guarda o segredo. E então, lá estava ela. A menina de vestido branco, parada sobre uma pedra, olhando para ele. Em seu peito,
Um colar dourado com um pequeno relicário, diferente daquele que havia sido encontrado. Cícero acordou com o coração disparado. A promessa era maior do que imaginava. Ela não havia terminado. A voz do poço antigo. Poucos em Juazeiro se lembravam da existência do velho poço atrás do antigo mercado municipal. Ele fora selado há décadas, após um desabamento de terra ter soterrou parte da estrutura e deixado o local abandonado. Mas naquela tarde abafada, Padre Cícero se viu caminhando até lá, sem entender muito bem porquê. Era como se estivesse sendo conduzido. Cada passo seu ecoava como se o chão reconhecesse sua presença. Ao chegar, notou que as pedras ao redor do poço estavam limpas, como se alguém as tivesse lavado com cuidado. Aproximou-se devagar, com o relicário de Maria da Esperança no bolso e o botão de rosa seca preso ao terço. Dona Ana havia ficado na igreja, orando incessantemente. Desde a aparição da menina, ela não parava de repetir: ela quer mostrar algo, algo que foi esquecido. Cícero se ajoelhou diante do poço, e ao tocar sua borda, sentiu um arrepio forte subir pelas costas. Um vento gelado soprou de dentro da escuridão, impossível para um lugar selado. E então veio a voz, quase um sussurro, vinda das profundezas. O que foi escondido, ainda vive. Assustado, mas firme, ele rezou em voz alta, pedindo proteção divina. Com o crucifixo em mãos, iniciou uma oração de libertação. E foi então que ouviu um som de água se movendo. O poço, outrora seco, borbulhava. Uma imagem se formou na água turva. A menina de vestido branco, agora sentada sobre uma pedra, segurando um colar com um pingente diferente do primeiro relicário. Padre Cícero fechou os olhos. A menina abriu a boca, mas ele não conseguia ouvir o que ela dizia. Então, no reflexo da água, outra imagem apareceu ao lado dela. Um homem de chapéu, barba rala e roupas sujas de terra. A voz voltou, mais forte. Ele guardou o nome. Ele escondeu o último pedaço. Naquele momento, tudo fez sentido. Cícero lembrou-se de um homem que havia trabalhado no cemitério durante os anos finais do século XIX. Chamava-se Benedito Ferreira, conhecido por esconder objetos sagrados por medo de maldições. Diziam que ele temia que a alma de Maria da Esperança levasse outras junto com ela. Talvez Benedito tivesse enterrado o segundo relicário. O poço então silenciou. A água parou. Mas a última imagem ficou clara. Uma cruz de madeira caída entre pedras, ao lado de uma entrada selada por cimento. Padre Cícero sabia onde era aquilo. E também sabia que a história da menina estava longe de acabar. O refúgio dos silenciados. O céu amanhecia com tons acinzentados quando Padre Cícero saiu da igreja em direção à parte antiga do cemitério, onde poucas pessoas ousavam entrar. Dona Ana o esperava perto do portão, com o diário de Maria da Esperança apertado contra o peito. Ambos sabiam. Era hora de descobrir o que Benedito Ferreira havia escondido. Com a imagem do poço ainda fresca na memória, Cícero guiava seus passos até uma área coberta por pedras e raízes antigas. A neblina começava a se formar outra vez, fina como véu de noiva, quando ele avistou a cruz caída mostrada na visão. Ela estava ali, meio encoberta por terra e mato seco. Aqui, murmurou Cícero, ajoelhando-se. Aqui ele escondeu o que não compreendia. Com uma pequena enxada trazida por um dos ajudantes da paróquia, começou a cavar com cuidado. A terra estava compacta, pesada. Parecia resistir. Mas depois de quase uma hora de esforço, seus dedos tocaram madeira. Era uma caixa escura, com pregos enferrujados e uma cruz entalhada no topo. Ao abri-la, encontraram dentro um segundo relicário. Diferente do primeiro, este era feito de prata envelhecida,
com uma pequena imagem da Sagrada Família gravada no centro. Dentro, um fio de cabelo e uma fita com as palavras: para a filha que não nasceu, e para a promessa que nunca se apagará. Padre Cícero levou as mãos aos olhos. A emoção o sufocava. Benedito não havia roubado o relicário, ele o escondera por medo, sim, mas também por respeito. Temia que a força daquela promessa pudesse ultrapassar os limites da vida e da morte. E ultrapassou. Dona Ana, ajoelhada ao lado dele, apontou para algo gravado no fundo da caixa. Letras rústicas, feitas à mão. Se ela voltar, entregue isso ao Padim. Ela voltou. E ele agora sabia o que fazer. Levantando-se com o relicário nas mãos, Cícero encarou o campo dos túmulos com um novo olhar. Pela primeira vez desde o início da história, ele não sentia medo. Sentia gratidão. A menina queria ser lembrada. A mãe queria ser redimida. E o relicário era a chave final. Naquele instante, uma brisa leve percorreu o campo, balançando as folhas secas ao redor deles. Dona Ana olhou para o horizonte e, mais uma vez, viu a silhueta da menina. Estava sorrindo, de mãos dadas com uma mulher mais velha. Ela está com a mãe, sussurrou. Padre Cícero apertou o relicário contra o peito e, em silêncio, começou a orar. E pela primeira vez, o cemitério respondeu com silêncio completo, não mais com sussurros. A procissão do silêncio. Ao cair da tarde, Padre Cícero anunciou que realizaria uma procissão especial, uma romaria silenciosa, diferente de todas as outras. Nenhum andor, nenhum cântico, nenhum estandarte. Apenas orações em silêncio e velas nas mãos. Era o pedido da alma, e ele havia escutado. A notícia se espalhou rapidamente, e mesmo os mais céticos foram tomados por uma curiosidade reverente. Os moradores mais antigos diziam nunca ter visto nada igual. Na entrada do cemitério, Cícero organizou os fiéis em 2 fileiras. Cada pessoa segurava uma vela acesa, enquanto Dona Ana distribuía pequenas fitas brancas com a palavra esperança bordada à mão. A procissão caminhou lentamente entre os túmulos. Não se ouvia mais do que o som dos passos na terra e o leve estalo das chamas dançando ao vento. O silêncio era profundo, mas não vazio. Havia algo ali, uma presença invisível, mas perceptível em cada centímetro do caminho. Ao passar pela sepultura de Maria da Esperança, todos pararam. Padre Cícero ergueu o relicário recém-descoberto diante da cruz restaurada e ajoelhou-se. As velas se curvaram com o vento, e por um instante, a chama de todas elas tremulou em sincronia. Dona Ana, com o diário aberto, leu em voz baixa a última anotação de Maria. Se algum dia eu for lembrada, que meu amor seja mais forte que minha dor. E então, algo extraordinário aconteceu. A terra ao redor da sepultura começou a exalar um aroma de flor de laranjeira. Suave, doce, impossível de ser confundido. As velas, antes prestes a se apagar, reacenderam com vigor. E bem no centro da procissão, onde ninguém havia deixado nada, apareceu uma terceira fita. Esta, vermelha, com letras douradas. Promessa cumprida. Filha acolhida. Cícero sentiu o peito aliviado. Não apenas por ele, mas por todos que carregavam promessas feitas e não cumpridas. O cemitério parecia outro. O peso das almas silenciadas fora, enfim, dissolvido. Naquela noite, as pessoas voltaram para casa em silêncio, mas com os olhos brilhando. Era como se cada um tivesse vivido um milagre pessoal. Não houve festa. Não houve fogos. Apenas paz. Uma paz profunda. Antes de dormir, Cícero sentou-se em sua cadeira de balanço e olhou para o céu estrelado. Pela primeira vez em semanas, não havia sussurros no vento. E ele sabia:
O cemitério não precisava mais falar. A pedra que ninguém mexia. Com o silêncio restaurado no cemitério, muitos pensaram que tudo havia terminado. Mas Padre Cícero sabia que, quando se trata do invisível, o que parece fim é só o começo de um novo ciclo. Dias depois da procissão, um grupo de romeiros que chegará de Pernambuco se ofereceu para ajudar na limpeza do cemitério. Varriam folhas, limpavam túmulos e, com respeito, deixavam flores nos locais mais antigos. Foi quando um deles apontou para uma enorme pedra encostada no muro de trás, coberta por musgo e raízes. Padim, essa pedra parece não pertencer aqui. Tem coisa embaixo dela. Dona, que acompanhava os trabalhos, gelou ao ouvir aquilo. Aquela pedra estava ali desde sua infância. Ninguém jamais ousara movê-la. Diziam que ela escondia algo, ou protegia. Padre Cícero foi chamado. Observou a pedra por minutos, em silêncio. Então disse algo que ninguém esperava ouvir. Essa pedra foi colocada por Benedito Ferreira. Está no Diário de Maria. Folheando as páginas com cuidado, leu em voz alta. Benedito disse que onde a promessa nasceu, ele selaria o lugar com pedra e oração, para que os guardiões não deixassem o mal escapar. Guardiões. A palavra ecoou na mente de todos os presentes. Era a primeira vez que algo além da mãe e da filha era mencionado. Decidido a entender o que havia ali, Padre Cícero convocou um pequeno grupo para ajudar a mover a pedra. Com alavancas de madeira e muito esforço, ela foi finalmente removida. Debaixo dela, não havia túmulo, nem ossos. Havia um círculo de pedras menores, organizadas com precisão, e no centro, um símbolo talhado na terra, um triângulo invertido envolto por 3 cruzes. Ao lado, uma pequena caixa de ferro selada com cera preta. Ninguém conseguia se mover. Dona caiu de joelhos. São os guardiões, os que vigiam os pactos feitos com o céu. Padre Cícero pegou o frasco com água benta e começou a rezar. Ao tocar a caixa com o crucifixo, o chão tremeu levemente. E então, 3 sombras se formaram ao redor do círculo, como vultos que se erguem da terra, imóveis, observando. Ninguém falava. Ninguém respirava alto. Cícero continuou a oração até que as sombras desapareceram. Ao abrir a caixa, encontraram 3 objetos: uma fita branca, um pedaço de pergaminho enrolado e um pequeno pedaço de osso. No pergaminho, uma frase: guardado para que a promessa nunca seja quebrada. Se for aberta, que a terra escolha outro a quem confiar. Padre Cícero fechou a caixa imediatamente. Naquela noite, ele não dormiu. Passou a madrugada em oração, perguntando se havia ido longe demais. E uma nova voz respondeu. Uma que ele nunca ouvirá antes. Você é o guardião agora. Os 3 sinais da vigília. Na manhã seguinte à descoberta da caixa dos guardiões, Padre Cícero mandou selar novamente o círculo ritual com pedras e orações. Ele sentia que algo havia sido desencadeado, algo que exigia atenção e vigilância. Durante o café, Dona entrou apressada na casa paroquial. Estava pálida, com os olhos fundos, como quem havia chorado a noite inteira. Padim, sonhei com 3 sinais. Eles não eram sonhos comuns. Eram avisos. Ela se sentou com dificuldade e começou a relatar. O primeiro sinal era um rebanho de cabras sem olhos, caminhando em silêncio pelo cemitério, guiadas por uma menina de vestido branco. As cabras sangravam pelos cascos, mas não paravam de andar. O segundo sinal era um relógio de torre quebrado, que voltava a funcionar de repente, batendo 12 vezes à meia-noite. A cada badalada, um túmulo se abria, mas não saía corpo, saía fumaça. O terceiro sinal era o mais estranho.
3 velas flutuando sobre o altar da igreja, mesmo com todas as janelas fechadas. Elas giravam lentamente, até uma delas se apagar sozinha. E uma voz dizia: o guardião precisa escolher, antes que a escolha o consuma. Padre Cícero ouviu tudo com seriedade. Sabia que Donana não era dada a fantasias. O que ela trazia eram visões, muitas vezes mais claras que os próprios fatos. Ele retirou do bolso o pequeno pedaço de osso que encontraram na caixa dos guardiões. Nunca soubera a quem pertencia. Mas ao tocá-lo naquela manhã, ouviu um sussurro vindo de lugar nenhum. Não toque onde não está preparado para proteger. Decidiu, então, visitar a torre da igreja. Subiu lentamente, apoiando-se no corrimão de madeira antiga. Chegando ao alto, encontrou o sino parado, mas o relógio, que há anos estava travado, marcava meia-noite. Mesmo com o sol brilhando lá fora. E no chão da torre, ao lado da engrenagem, 3 velas. 2 acesas. Uma apagada. Padre Cícero caiu de joelhos. Os sinais não eram sonhos. Eram ordens. De volta à sacristia, reuniu os 3 objetos retirados da caixa. O osso, a fita branca e o pergaminho. Colocou-os sobre o altar. A igreja ficou fria. Muito fria. E pela primeira vez desde que começou a investigação da promessa, ele teve medo. O que mais querem de mim? Perguntou em voz alta, com o terço apertado nas mãos. Foi quando a vela da direita apagou. E a voz veio como um trovão murmurado dentro de sua alma. Ou você sela o que foi aberto, ou abrirá o que jamais deveria ser visto. A palavra que nunca deve ser dita. Padre Cícero passará os dias seguintes mergulhado em jejum e oração. O tempo já não parecia seguir seu curso natural. Os sinos tocavam sozinhos, os pássaros evitavam pousar no telhado da igreja e as velas da capela acendiam sem que ninguém as tocasse. Na madrugada do 4º dia, Donana bateu à porta da sacristia. Ela voltou, padim. Cícero levantou-se devagar. Sabia exatamente de quem ela falava. Donana explicou, com a voz trêmula, que havia visto a menina de branco parada ao lado da pedra dos guardiões. Ela estava de costas, mas falava com uma voz que parecia ecoar de dentro da terra. E disse uma frase que gelou sua alma. Falta apenas uma palavra. A última. Aquela que ele nunca quis dizer. Padre Cícero sentou-se em silêncio. Pensou em tudo o que já havia lido nos registros, nos sussurros ouvidos no cemitério, nas visões que Donana tivera. O diário de Maria da Esperança, a fita branca, o relicário prateado, tudo apontava para algo não dito. Um nome. Uma palavra. Algo que encerrava a promessa e libertava os guardiões. Naquela noite, Cícero retornou sozinho ao local do círculo selado. Levava consigo apenas o crucifixo, o diário e o relicário. A noite estava sem lua. O ar era pesado, imóvel. Ao chegar, ajoelhou-se no centro do círculo e começou a rezar. No meio da oração, ouviu passos. Não passos humanos, mas múltiplos, leves, como de crianças descalças. E então a viu. A menina de vestido branco, parada no limite do círculo, com olhos de profunda tristeza. Você precisa dizer, murmurou ela, ou o ciclo recomeçará. Ele fechou os olhos, tentando escutar o que seu coração escondia. E então, lembrou-se de um trecho esquecido no final do diário de Maria. Escrito com letras apagadas, quase invisíveis. Se eu não puder criá-la, que ela tenha um nome. Um nome para ser ouvida pelo céu. Padre Cícero sentiu o mundo girar. A fita, o relicário, a alma, tudo aquilo esperava um nome. Respirou fundo. E disse: Clara. Ao pronunciar o nome,
Um vento violento girou ao seu redor. As pedras do círculo vibraram. As árvores se inclinaram. E a menina sorriu. Agora eu sou lembrança. Não mais lamento. Ela estendeu a mão. O relicário flutuou por um instante e pousou sobre ela. Então, como fumaça tocada pela luz do sol, ela desapareceu. No chão, apenas uma rosa branca. Cícero a pegou, segurando-a com reverência. E então, uma última voz falou, não da terra, mas do céu. Guardião fiel. A promessa repousa. Naquela madrugada, o cemitério adormeceu de novo. E nunca mais sussurrou. As cartas que nunca foram entregues. Com o fim das aparições e o silêncio restaurado no cemitério, Padre Cícero pensou que tudo estava encerrado. Mas dias depois, ao organizar os objetos da promessa no fundo da sacristia, encontrou uma pequena caixa de madeira com entalhes em forma de flor de lis. Era leve, com cheiro de alfazema antiga. Nunca a vira antes. Curioso, abriu com cuidado. Dentro, um maço de cartas antigas, amarradas por uma fita azul desbotada. Os envelopes estavam amarelados, mas o que chamou atenção foi o nome escrito com caligrafia delicada. Para Clara, quando ela puder entender. Padre Cícero sentiu o coração acelerar. Eram cartas de Maria da Esperança para sua filha nunca nascida. Escrevia para alguém que nunca ouvirá sua voz, mas que ela sabia, com fé, que existiria em algum plano. Na primeira carta, datada de abril de 1874, Maria escrevia: Minha filha, se um dia seus olhos tocarem estas palavras, é porque algo maior do que a vida me permitiu falar contigo. Eu te amei desde o instante em que soube que existia. E mesmo não podendo te embalar nos braços, deixei meu amor gravado nas estrelas que nos olham. Cícero leu as cartas uma a uma. Em cada envelope, Maria contava sobre sonhos, esperanças, conselhos de vida. Falava sobre como deveria cuidar dos outros, perdoar os que a machucassem, confiar sempre em Deus, e nunca deixar uma promessa morrer. Dona Ana, ao ver as cartas, chorou baixinho. Essas palavras não eram só para Clara. São para todos nós, Padim, que também nascemos das promessas de quem veio antes. As cartas foram lidas em silêncio por dias. Os moradores da cidade, sabendo do achado, vinham discretamente à igreja. Padre Cícero permitia que, um a um, lessem uma carta em silêncio. E muitos saíam com os olhos marejados, como se tivessem recebido uma carta de suas próprias mães. Na parede da igreja, foi criada uma pequena exposição, Cartas para Clara. Ali, cada envelope continha uma cópia das palavras de Maria. E ao lado, um caderno em branco. Um espaço para que os vivos escrevessem cartas para os que partiram. Na primeira semana, o caderno encheu. Foram deixadas cartas para pais falecidos, filhos desaparecidos, esposas distantes, irmãos que morreram jovens. Juazeiro do Norte voltou a ouvir vozes. Mas desta vez, eram os vivos que sussurravam aos céus. E Padre Cícero entendeu. O milagre não era o silêncio do cemitério. Era o despertar do amor adormecido nos corações dos vivos. O sermão que tocou os ausentes. Era um domingo diferente em Juazeiro do Norte. O sol nascia tímido, encoberto por nuvens douradas, e a cidade parecia respirar com um ritmo mais lento, como se aguardasse algo. A missa daquele dia seria especial. Padre Cícero havia anunciado que falaria não apenas aos vivos, mas também aos ausentes. O templo encheu cedo. Gente de todos os cantos se acomodava em silêncio, alguns com cartas nas mãos, outros com fitas brancas presas ao peito. Dona Ana sentou-se próxima ao altar, segurando o diário de Maria da Esperança como se fosse uma relíquia sagrada. Quando os sinos tocaram,
A igreja estava completamente cheia. Mas havia um detalhe curioso. As 3 primeiras fileiras haviam sido deixadas vazias. Um pedido de Padre Cícero. Esses lugares são para os que não podem ser vistos, mas que ainda escutam, disse ele. O sermão começou sem introduções tradicionais. Cícero subiu ao púlpito com os olhos brilhando, segurando uma única folha em branco. De lá, começou a falar. Durante toda a minha vida, falei aos vivos, consolei os enlutados, caminhei ao lado dos que sofriam. Mas nunca me ocorreu que os que partiram, talvez também precisassem de palavras. Que os ausentes também esperassem sermões. Ele olhou para a fileira vazia. Este é para vocês. Para os que partiram com promessas não cumpridas. Para os que morreram sem ouvir um eu te amo. Para os que carregaram segredos até a morte. Para os que foram esquecidos por todos, menos por Deus. A igreja silenciou. Muitos baixaram os olhos, lágrimas escorrendo sem contenção. Padre Cícero então leu fragmentos das cartas de Maria, intercalando com orações. E por fim, disse: hoje, cada um de nós é guardião de uma promessa. Guardião de uma memória. E se um dia nos perguntarem qual foi o milagre de Juazeiro, respondam com coragem: foi lembrar os que ninguém mais lembrava. Ao final da missa, ele deixou a folha em branco no altar, como símbolo. E convidou todos a fazerem o mesmo. Nas semanas seguintes, mais de 300 folhas brancas foram colocadas no altar. Algumas tinham apenas palavras soltas. Outras, frases de amor. Outras, pedidos de perdão. E um dia, Dona trouxe uma folha com apenas uma palavra escrita. Clara. A menina, agora lembrada por todos, não precisava mais se manifestar. Ela vivia nas orações, nos gestos, e naquele banco vazio, onde, dizem alguns, uma vela nunca deixava de brilhar. Onde repousam as promessas. Algumas semanas haviam se passado desde o último sermão, e a cidade voltará ao seu ritmo cotidiano. Mas em Juazeiro, as mudanças não estavam nos calendários, estavam nos corações. O altar da igreja agora tinha um espaço permanente reservado às cartas. À noite, fiéis vinham deixar palavras para os seus, em silêncio. As crianças perguntavam quem era Clara, e os mais velhos respondiam com olhos marejados. Foi a menina que ensinou os vivos a ouvirem os mortos. Mas algo ainda inquietava Padre Cícero. Certa manhã, ele caminhou até o fundo do cemitério, onde o antigo círculo dos guardiões fora selado. Carregava em mãos a caixa de ferro encontrada debaixo da pedra, agora sem os objetos. Naquele momento, ele entendia. O que antes precisava ser protegido, agora precisava ser sepultado. Dona o acompanhava, com um pequeno relicário nas mãos. Dentro, colocaram a fita branca de Maria, o nome de Clara escrito à mão e uma rosa seca colhida do Campo Santo. Padre Cícero abriu uma pequena cova entre 2 árvores, e com cuidado, depositou ali a caixa. Aqui não está uma ameaça, mas um legado. Um chamado à memória. Que este lugar nunca volte a falar, porque jamais será esquecido. Rezaram juntos. Naquele instante, algo inusitado aconteceu. Do chão ao redor da cova brotaram pequenas flores brancas, mesmo com o solo seco e castigado pelo sol. Era como se a terra respondesse: agora, sim. Na igreja, foi colocada uma pequena placa de madeira com as palavras: neste lugar, descansam as promessas que um dia pediram por vós. Que os vivos nunca se esqueçam de ouvi-las. E assim, o silêncio deixou de ser um vazio. Tornou-se memória sagrada. Padre Cícero, mais velho e mais sereno, continuou seu ofício. Mas algo havia mudado em sua presença. Muitos diziam que, ao olhar em seus olhos, sentiam que ele via mais do que o visível. E nas noites em que a lua cheia iluminava o altar, havia quem jurasse ver, entre as velas e os bancos vazios, uma menina de branco, sorrindo em paz.
O último pedido da mãe. O tempo havia passado. O altar das cartas agora era conhecido por toda a região, e romeiros vinham de longe não apenas para pedir milagres, mas para agradecer pelas respostas que não sabiam que esperavam. Padre Cícero, jamais envelhecido, seguia sua rotina com serenidade. Mas naquela manhã, ao abrir a porta da igreja, encontrou algo que o fez parar. Havia uma senhora sentada nos degraus, com um vestido azul claro e véu branco. Seus olhos eram firmes, mas carregavam décadas de dor. Padim, vim por ela. Cícero a reconheceu de imediato. Era a mãe de Maria da Esperança. Dona Anunciação. Pensou que ela tivesse morrido há muitos anos. Mas ali estava ela, como se o tempo houvesse feito um desvio só para permitir aquele encontro. Vim saber se minha neta foi libertada. Padre Cícero sentiu um nó na garganta. Levou a senhora até o altar. Mostrou-lhe as cartas, o relicário, a rosa seca. Contou-lhe sobre as aparições, sobre a fita vermelha, sobre o nome dito, Clara. Ela ouviu tudo em silêncio. Ao final, tirou do pescoço um pequeno medalhão. Este era da minha filha. Ela o deixou comigo no último dia em que a vi viva. Sempre soube que ele devia voltar a ela. Mas agora, sei que deve ir à neta. Colocou o medalhão sobre o altar, ao lado da rosa. Ela foi ouvida, não foi? Padre Cícero assentiu. E o mundo inteiro a ouviu também. Mas só quem ama escuta de verdade. Dona Anunciação fechou os olhos. E pela primeira vez em anos, chorou em paz. Ao deixá-la na porta, Cícero percebeu algo estranho. O sol brilhava, mas a sombra dela não aparecia no chão. Ele a chamou. Mas ela apenas sorriu e disse: era só isso que faltava. E então, desapareceu. Padre Cícero caiu de joelhos. A mãe havia voltado só para encerrar sua promessa. E partirá quando soube que a neta fora finalmente lembrada. A romaria dos que nunca foram vistos. Dias após o desaparecimento da senhora no altar, a notícia correu rápido pela cidade. Diziam que uma mulher com véu branco havia sido vista caminhando pelas ruas do Juazeiro, tocando as portas sem bater, deixando sobre as janelas uma única flor branca. E em todas as casas onde a flor era deixada, alguém havia perdido um filho. Padre Cícero observava em silêncio os novos sinais. Percebia que algo maior se aproximava. As promessas não eram mais apenas de uma família, eram de um povo inteiro. Foi então que Dona Ana teve outra visão. Sonhou com milhares de pessoas caminhando em direção ao horto, em silêncio, carregando apenas pequenas fitas brancas. Não eram pessoas comuns. Algumas vestiam roupas antigas, outras pareciam ter surgido de diferentes épocas e histórias. Padim era uma romaria dos que nunca foram vistos. Cícero compreendeu imediatamente. Aqueles que morreram sem nome, os esquecidos nas beiras de estrada, os romeiros que nunca chegaram, os injustiçados. Todos eles aguardavam reconhecimento. E queriam caminhar. No domingo seguinte, convocou uma romaria especial. Não haveria discursos, apenas oração e silêncio. Pediu que cada fiel levasse 2 fitas, uma por si, e outra por alguém que não pôde estar ali. A multidão foi surpreendente. Gente que nunca havia saído de suas casas apareceu. Homens, mulheres, idosos, crianças, cada um carregando sua fita. E à medida que a procissão seguia pelas ruas de Juazeiro, algo inacreditável começou a acontecer. Os lugares vazios ao longo do caminho começaram a ser preenchidos por vultos translúcidos. Silhuetas que caminhavam entre os vivos. Ninguém gritava. Ninguém se assustava. Havia paz. Havia reconhecimento. Dona Ana olhou para o lado e viu sua irmã, falecida há 40 anos, caminhando em silêncio com um sorriso no rosto. Outro homem viu o pai que nunca conheceu. Uma senhora chorava ao lado de um vulto pequeno, seu filho perdido ainda bebê. Padre Cícero sentia cada passo como uma batida do coração da eternidade. No alto do horto, ao final da romaria, cada pessoa amarrou sua fita em uma árvore plantada ali. E quando o último nó foi dado, uma brisa forte soprou sobre o grupo, e todos sentiram,
como um sussurro coletivo. Agora podemos descansar. E descansaram. Os vultos desapareceram com a luz do entardecer. Mas a árvore permaneceu. E em seus galhos, as fitas brancas nunca deixavam de balançar. Mesmo quando não havia vento. A última bênção de Padre Cícero. Desde a Romaria dos Invisíveis, algo havia mudado em Juazeiro. O vento parecia mais leve, as noites mais serenas. Havia uma sensação de missão cumprida no ar, como se os ecos de séculos de silêncio tivessem finalmente encontrado repouso. Padre Cícero sentia no corpo e na alma que seu tempo na terra estava se encerrando. Não havia dor, nem medo. Apenas uma certeza suave, como a de um viajante que chega à última estação e sorri ao ver o pôr do sol. Certa tarde, chamou Donana à sacristia. Estava sentado na cadeira de balanço, com a luz do fim do dia refletindo nos vitrais. Minha filha, tudo o que precisava ser dito, foi. Mas ainda há algo que precisa ser feito. Ela se aproximou, segurando sua mão. O que, Padim? Cícero apontou para um pequeno baú ao lado do altar. Dentro dele, havia um manto branco, costurado à mão, e uma cruz de madeira feita de galhos do horto. Quero que use isso quando levarem meu corpo. Não quero honras, nem multidões. Quero apenas a companhia dos que ouviram a promessa. Donana chorava. O Senhor vai embora. Todos vamos, Donana. Mas nem todos descansam em paz. Eu descansarei. Naquela noite, Cícero celebrou sua última missa. O templo estava lotado, mas em silêncio absoluto. Não havia música. Apenas orações em sussurros. E no momento da bênção final, ao erguer as mãos, todos os presentes juram ter visto, por trás dele, a figura da menina de branco. Ela também erguia as mãos. E ao abaixá-las, todas as velas da igreja se apagaram sozinhas. No dia seguinte, Padre Cícero não acordou. Mas havia um sorriso em seu rosto. E na palma de sua mão, fechada como quem segura uma herança preciosa, encontraram uma fita branca com letras douradas. Promessa cumprida. O cemitério que aprendeu a silenciar. Após a partida de Padre Cícero, o povo de Juazeiro se uniu em luto sereno. Não houve desespero, nem gritos. Houve canto suave, orações murmuradas, velas acesas diante das casas. Era como se toda a cidade tivesse entendido que não se perde quem cumpre o que prometeu. Donana foi quem preparou o corpo, como ele pedirá. Envolveu-o com o manto branco, prendeu a fita em sua mão e colocou aos seus pés a cruz feita com madeira do horto. Antes de fechar o caixão, recitou, baixinho: promessa feita, promessa guardada, promessa cumprida. No enterro, não houve palavras. Apenas passos lentos e fitas brancas voando ao vento. Quando o corpo foi sepultado ao lado do antigo círculo dos guardiões, sob as duas árvores que ali ainda cresciam, algo surpreendente aconteceu. Nenhum pássaro cantou. Nenhum som quebrou aquele instante. Era como se até a natureza respeitasse o silêncio daquele lugar. Donana permaneceu ali até o sol se pôr. Sentada sobre uma pedra, observava o túmulo recém-fechado e os galhos balançando com suavidade. Ela sabia que ali não estava só o corpo de um homem, mas o eco de todas as promessas que ele ajudou a cumprir. À noite, a cidade adormeceu. E mais uma vez, como no início de tudo, o cemitério voltou a sussurrar. Mas não eram lamentos, nem vozes partidas. Eram orações dos vivos, que agora sabiam que seus mortos ouviam. Nos dias que seguiram, muitas pessoas voltaram ao cemitério. Não para pedir, mas para agradecer. Amarravam fitas, deixavam cartas, sentavam em silêncio. E a cada novo gesto, uma brisa soprava, como resposta.
Juazeiro do Norte ficou em paz. E o cemitério que antes falava com dor, agora silenciava com gratidão.